Fala aí, tudo bem? Davi Luna aqui e nós vamos ler aqui a lei número 13.869, de 5 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Vamos lá? Então, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação desta lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Capítulo 2. Dos sujeitos do crime. Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a: inciso 1, servidores públicos e militares, ou pessoas a eles equiparadas. Inciso 2, membros do Poder Legislativo. Inciso 3, membros do Poder Executivo. Inciso 4, membros do Poder Judiciário. Inciso 5, membros do Ministério Público. Inciso 6, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Capítulo 3 da ação penal. Artigo 3º, vetado. Capítulo 4. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos. Seção 1. Dos efeitos da condenação. Artigo 4º. São efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Inciso 2. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inciso 3. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Seção 2. Das penas restritivas de direito. Artigo 5º. As penas restritivas de direito, substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são: inciso 1, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Inciso 2, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. Inciso 3, vetado. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Capítulo 5. Das sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente, com vistas à apuração. Artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal,
não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato, quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Capítulo 6. Dos crimes e das penas. Artigo 9º. Vetado. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 11. Vetado. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: inciso 1. Deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Inciso 2. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Inciso 3. Deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Inciso 4. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Posso te fazer uma pergunta? Você estuda para a carreira policial? Então conheça agora o Manual Policial. São 495 questões comentadas, comentários objetivos, inteligentes e sem mimimi. Você deseja se tornar um policial de verdade? Então faça esse investimento agora, porque este manual certamente te ajudará a conquistar o teu tão sonhado distintivo. Para mais informações, clique agora no primeiro link da descrição do vídeo. Artigo 13. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a: inciso 1. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Inciso 2. Submeter-se a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Inciso 3. Vetado. Artigo 14. Vetado. Artigo 15. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Vetado. Artigo 16. Vetado. E artigo 17. Também vetado. Artigo 18. Submeter-se o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixe de tomar as providências pendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixar de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Artigo 20. Vetado. Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena que mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade, ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei
número 8069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade de ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem, inciso 1, coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Inciso 2, vetado. Inciso 3. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Artigo 23. Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de, inciso 1, eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. Inciso 2. Omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Artigo 24. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa, além de pena correspondente à violência. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude. Artigo 26. Vetado. Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Vetado. Artigo 30. Também vetado. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Artigo 32. Vetado. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido.
Artigo 34 e 35 foram vetados. Artigo 36. Decretar em procedimento judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte, e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38, vetado. Capítulo 6. Do procedimento. Artigo 39. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei, no que couber as disposições do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, e da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 40. Artigo 2º da Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 4º. O mandato de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade policial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Parágrafo 8º. Inclui-se no dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Artigo 41. O artigo 10 da Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. Artigo 42. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo. Artigo 227-A. Os efeitos da condenação previstos no inciso 1 do caput do artigo 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Artigo 43 vetado. Artigo 44. Revogam-se a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e o parágrafo 2º do artigo 150 e o artigo 350, ambos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal. Artigo 45. Esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial. Enfim, chegamos aí ao final da leitura da Lei de Abuso de Autoridade. Espero que este vídeo aí te ajude bastante nos seus estudos. E saiba de uma coisa, a maioria das pessoas não assistem um vídeo até o final. Saiba que você já se destacou e já se diferenciou da maioria das pessoas. Por isso eu gostaria de te conhecer. Deixe aqui no comentário, deixe um comentário assim. Eu vou até o fim, por isso serei aprovado. Eu vou até o fim, por isso serei aprovado. Porque aí eu vou saber que você realmente chegou até aqui e assistiu esse vídeo até o final. E as outras pessoas que assistem 2 minutos do vídeo, 1 minuto do vídeo e vão embora, vão ficar completamente perdidas e não vão entender aí a nossa brincadeira, tá bom?
Então deixe aqui no comentário, eu vou até o fim, por isso eu serei aprovado. E se você estiver precisando aí de algum material para ajudar aí nos seus estudos, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um link para alguns materiais para te ajudar aí nos seus estudos, se você quiser fazer algum tipo de investimento nos seus estudos, tá bom? Um forte abraço, muito sucesso aí e eu te vejo no nosso próximo vídeo.